uma notícia ruim, né? Mas é ruim apenas para quem tá com os olhos abertos. Os caras estão abrindo o maior santuário, templo satânico no Rio Grande do Sul. Vai inaugurar agora aí. Sendo que parece que já esqueceram do que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Ah, pro gado, nem se eles colocassem uma estátua da mãe deles pelada, eles iam perceber. São tudo um bando de acéfalo. Aí eu perguntei, quando vai ser o próximo dilúvio? É só questão de tempo. É. E o Bob Fazendeiro, cara, ele colocou um comentário interessante, ó. O cara é esperto. Bora ver aqui. Vamos lá. Aqui. Xandão então o RS receberá o maior santuário de... Nem todos os gaúchos compactuam com isso. Ô, Christian, na verdade, a maioria não deve compactuar. E é esse aí o problema. Se a maioria não compactua, por que estão colocando lá? É justamente esse o problema, cara. Na verdade, no Brasil inteiro a maioria não vai compactuar com isso daí. Isso é óbvio. Dedicado a Lúcifer do Brasil, né? O templo contará com uma estátua de 3 metros do anjo e receberá rituais de demonolatria, o culto voltado para a alta magia negra. Então perceba, isso antigamente era vergonhoso, isso não passava, a sociedade não deixava, tipo, levava pedrada, derrubava. Cara, você tá numa nação com mais de 80% de cristãos e não tem um político, irmão, não tem um presidente, não tem um governador, não tem um senador, não tem um deputado que vai se manifestar contra isso aqui, cara. É justamente esse o ponto. Aí vocês sabem, né, quem é o culpado de tudo isso? O Estado laico. Mais uma conquista do Estado laico. Vai tomando, vai tomando. E daí o Bob Fazendeiro falou assim, ó. Olha o que o Bob Fazendeiro colocou. Não sei se é o Bob Fazendeiro que comentou aqui. É um dos clones dele. Precisamos de um governo cristão. Olha o nome do cara. Bob Esponja Prime Checador. Nacionalista com urgência. É. Um governo que represente a população. Não é possível, irmão, que 1%, 2% da galerinha tá tomando as rédeas do país. Não é possível. Qual é a representatividade desse pessoal? E curiosamente uma notícia dessa é publicada logo depois da polêmica do Daniel Mastral, né? Então é como se fosse um escárnio, é um cuspe na... Isso aí, e também tem a questão da tragédia que o Rio Grande do Sul passou. Os caras levantarem isso aí logo após uma tragédia dessa, bicho. Do meu ponto de vista, isso daí é ser cuspir na cara das famílias lá que sofreram e continuam sofrendo até hoje, né? Porque a gente nem vê mais a mídia falar muito sobre isso, né? A situação lá deve estar péssima ainda, só que ninguém fica falando. Mas, de verdade, se eu morasse lá e tivesse sofrido o que os caras lá sofreram, ver um negócio desse aí, eu ia ficar espiritualmente pior ainda, velho. Dá uma sensação ruim, cara. Eu que sou aqui do estado de São Paulo, eu vejo isso, eu fico com uma sensação espiritual ruim. Imagina se eu fosse de lá, da terra dos caras. Tá louco, velho. Cara dos cristãos. A fraqueza da comunidade cristã. Pelo amor de Deus, mano. Tipo, eu encaro esse silêncio como uma falta de fé. As pessoas não têm mais fé para perceber que isso é um problema, não apenas para o Estado do RS, mas como para o Brasil inteiro. Vocês perderam a fé? Perderam a capacidade de se indignar. A maior parte da população deveria se unir e falar que não querem, né? Porque se a maior parte é cristã, você tem aí pessoas que são contra, tipo assim, por que isso então? Por que fazer isso? Eu não entendo isso, cara. O Estado ser laico, ainda tudo bem. Você quer fazer um Estado laico, as pessoas têm a liberdade de adorarem o que elas quiserem, mas vocês entendem que você fazer uma construção do seu Deus e colocar isso lá, no meio, no local público, onde todas as pessoas passarão, as pessoas com família passarão, algo que representa o mal, vocês entendem que isso daí é um nível que tá, assim, é fora da curva? Né? Tipo assim, qual que é o sentido disso, né? Tipo, se a maioria é cristã e nem assim eles levantam lá uma estátua de Arruxa, por exemplo, onde que levantaram alguma estátua de Arruxa? Aí eles levantam o demônio. Da escala, tipo, Pesadão mandou R$5. Dá pra entender. Que hora você assim, E bem elétrico e é um contrassenso. É meio que um contrassenso, cara. Mas você tem o Cristo Redentor, a única coisa que você tem, né? Você tem o Cristo Redentor, que é um lugar que não é acessível, inclusive, pra todas as pessoas, né? Olha o trampo que você tem que ter pra chegar até o Cristo. Tipo, esse negócio aí do Rio Grande do Sul é uma estátua que tá lá, foi no local público, onde ficam transitando pessoas, né? Eu acho que a gente tem que ter liberdade pra
cultuar o que quiser, beleza, você quer PPL cultuar. lixo Mas tem mandou limite 5 para as reais. coisas, você tem que respeitar, Super, estou né, gostando de a manhã, maioria, o mas que a ela não maioria aparenta gostar de acredita. mim, Eu acho que é quero assim, conquistar eu ela, acho que tem mas que não ter estou respeito acima de conseguindo, tudo. porque- Eu acho que tem que ter respeito acima de tudo. Eu não iria pegar no lugar onde eu sei que tem pessoas que adoram Lúcifer e colocar uma estátua lá de Arruxa lá, eu não faria isso daí, pra causar diatribe e conflito com as pessoas. Os caras querem seguir esse caminho, o problema deles. Eu acho que a gente tem que focar em transmitir a mensagem que a maioria quer. A maioria é cristã, vamos enaltecer o quê? Não é? Tipo assim, por que fazer isso, né, irmão? Por que diabos fazer isso, né? Tipo, não faz sentido isso, é meio que parece que é um ataque, assim, entendeu? As pessoas. Indignar com o mal, né? Lamentável, cara, é lamentável. Mas teve muito comentário bom. Só que teve um sujeito aqui... Tem que ter regra para as coisas, né, funcionarem. Não adianta falar que o Estado é laico e todo mundo fazer o que quiser assim, em qualquer lugar, colocar estátua de coisa em qualquer lugar. Não é assim que funciona, né? Aí o carinha aqui, pera aí. Se quiser adorar Satanás, não cabe ao Estado proibir. E daí eu respondi ele o seguinte: o diabo deu like nesse teu comentário. É o tipo de comentário que o diabo adora. Ele dá o like, ele dá aquela curtida, né? É a mesma lógica dessa galerinha que é contra o nascituro. O que é que eles fazem? O que é que eles falam? Hã? Eles falam o quê? Se quiser tirar a vida... Ah, YouTube, eu não posso falar essas palavras. Se quiser interromper o nascituro, o Estado não pode proibir. E esse é o cara que provavelmente se diz cristão nas pesquisas do IBGE. É lamentável, cara. É lamentável, ainda vai ter gente que vai passar esse pano. Cara, se tu não concorda com isso, é só não concordar com o Estado laico, simples. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Absolutamente nada a ver uma coisa com outra. O Estado ser laico, ele quer dizer que você tem liberdade para adorar o que você quiser. Ter a sua fé no que você quiser. Você quer ter fé no demônio, explicitamente, você pode ter. Você quer ali frequentar um lugar, um ambiente onde as pessoas cultuam isso daí? Problema seu. Da mesma forma que o protestante vai na igreja do protestante, o católico vai na igreja do católico, o espírita vai na da espírita. João Isso Victor aí é uma mandou coisa. 5 reais. Tá? Isso daí é uma coisa. Alexandre, tudo bem? Outra coisa Tenho é 23 você, anos, sou num casado, local prospero, público, graças a Deus. ficar colocando Porém, nas últimas construções semanas, estou me tendenciosas de sentindo uma triste, religião sem específica. vontade de fazer Se nada. o Me dê Estado é alguma dica. laico, se o Estado é laico, isso daí tá errado. Porque automaticamente você tá atacando a fé de outras pessoas também. Então, por isso que eu acho que as coisas para funcionar tem que ter regra. Porque, por exemplo, se eu chegasse aqui e falasse assim, ó, eu sou contra o Estado laico, as pessoas estão impossibilitadas de adorar o que elas querem. Isso não funciona. Quem quer adorar o diabo vai adorar, irmão. Os caras vão criar uma seita em qualquer lugar do mundo e vão fazer isso. Não adianta, não tem como... Isso é uma coisa que você não tem como proibir. Então, tipo assim, eu não vejo problema em o Estado ser laico. Eu só acho que as coisas precisam de respeito, bom senso e educação. Eu acho que você não tem que ficar jogando na cara das pessoas isso daí. Entendeu? Mandou 5 As reais. pessoas não falam tanto. Olha só como que é. As pessoas que têm um fanatismo religioso muito grande, elas não falam sempre que você não pode querer impor sua fé pra ela? E não tá certo isso daí? Eu não posso querer impor a minha fé, o que eu acredito, pra pessoa, certo? O que eu posso é conversar com ela sobre o que eu acredito. Se ela quer aderir, beleza. Se ela não quer, beleza. Então, se eu não posso impor, por que diabos construir coisas no meio das cidades? Onde que está o sentido disso? Cidades de pessoas onde a maioria pensa contra. Contra. As pessoas têm um pensamento contrário a isso que está sendo feito. Por que fazer isso aí? Você entendeu? Como que tem uma diferença? Isso não tem a ver com o Estado laico, propriamente dito. É por isso que eu tô falando. Isso daí é uma coisa que pra mim não faz sentido. É que nem eu falei. Se você tem ali um lugar onde você sabe que tem pessoas que cultuam a Lúcifer, você vai lá e vai colocar uma estátua de Jesus lá? Você acha que isso vai causar o quê? Vai causar mudança no pensamento das pessoas? Não. Elas vão quebrar a estátua, vão falar um monte de coisa. Por quê? Porque elas não compactuam. Não compactuam. Elas querem ir por esse caminho, adorar o outro lado, o lado da mentira. Ó, problema delas, velho. Você não vai converter as pessoas, bicho. Você não vai mudar o mundo. A trajetória do mundo é essa. É cada vez mais as pessoas perdendo a fé, tendo a sua fé abalada, acreditando em mentiras. Cada um vai colher aquilo que vai plantar. Ué, não adianta brigar, vocês estão entendendo? Desrespeitar as pessoas. Não vai adiantar nada. Não é, eu não... Mano, eu penso dessa forma. Eu penso dessa forma. Mas é isso que eu penso. Eu acho que você não tem que criar brigas e diatribes com pessoas que têm pensamentos religiosos contrários aos seus. Isso aí, na verdade, não tem nem nada a ver com a discussão aqui. Eu só acho que você não pode invadir
um local público, de um lugar onde a maioria tem uma crença e colocar um negócio desse lá, principalmente depois dessas coisas que ocorreram lá no Rio Grande do Sul, que a turma tá passando por uma dificuldade extrema, que nem eu falei, pra mim isso daí aparece como um desrespeito mesmo, um ataque, assim, sabe? Tipo, a fé das pessoas. Me parece isso. Sabe? E aí, vocês sabem. E eu também já falei pra vocês que o que tá acontecendo, na verdade, no mundo. O que tá acontecendo no mundo é que as pessoas elas estão tendo uma perda brutal de fé por conta da injustiça, da desgraça que vem acontecendo no mundo inteiro, e cada vez mais isso abre brechas, portas, para quê? Para que o sistema ele vá colocando essas coisas que eles acreditam. Né? Tem uma agenda aí e tal. Aí os lacradores vão falar que é intolerância religiosa com o demônio. Mas não faz sentido falar isso daí, porque não é questão de intolerância, é questão só de bom senso, de respeito, entendeu? É que não faz sentido, né? Isso aí não faz sentido. Essa turma que diz que quer respeito são as mesmas que não respeitam a fé cristã. É por isso que eu tô falando. É isso aí, esse é o ponto que eu tô falando aqui. Exatamente. E são essas pessoas que não respeitam. A questão é que você fala que não é legal pôr estátua em local público. Então isso serve pro Cristo Redentor também. Caramba, fulano, você não pode ser burro desse jeito. Eu acabei de falar, isso aí é estatístico. 80% do país é cristão, cara. A estátua do Cristo Redentor lá, a maioria das pessoas gostam. Se o Rio de Janeiro fosse exclusivamente um estado onde, você coloca aí, 80% das pessoas fossem satânicas, aí não faria sentido colocar lá. É isso mesmo, é disso que eu tô falando, sua anta cúbica. Você tá num país, é isso? É tipo assim, é a mesma coisa que você votar num político cegado de esquerda, e o político de esquerda, de direita ou de esquerda, você vota num cara que é de direita, ele governar com pessoas da esquerda. Faz sentido isso? Não faz, é uma contradição ali, você entendeu? E nesse caso, isso vai contra a vontade que as pessoas querem. Esse é o ponto. Então, tipo assim, você tem que respeitar a opinião, a conduta religiosa da maioria. Por isso que você não deve invadir a propriedade religiosa e intelectual das outras pessoas. É isso. Tá entendendo? Tem que ter bom senso pras coisas, irmão. É tipo assim, é que nem você entrar num lugar onde você sabe, por exemplo, você entra na casa de uma família, por exemplo, certo? Do seu amigo. Tem que desenhar pros caras entenderem, né? Eu vou fazer um exemplo aqui pra você entender o que eu tô falando. Eu tô falando de conduta e respeito só. Por exemplo, se você entra na casa de um amigo... Ó, esse exemplo aqui eu acho que você vai ficar claro pra você. Ó, eu vou citar um exemplo pra você aqui. Você tem uma família que é de tradição católica, segue a religião católica. Perfeito. E você é católico também. Você tem um amigo que ele tem uma família que segue essa religião satânica, segue a Lúcifer, certo? A família dele segue isso. Mas você se dá bem com ele. Até porque, vamos supor, ele não é tão apegado com isso, vocês têm ideias parecidas, às vezes ele até concorda com coisa que você fala, enfim. Você vai um dia na casa dele. Você sabe que a conduta religiosa, o pensamento da família dele, por mais que as pessoas sejam educadas e posturadas, é uma conduta que serve para esse lado. O que você faz? Você vai chegar lá impondo a religião católica para alguém? Você vai, por acaso, falar para eles, ou você vai colocar, através de sua própria vontade, um quadro lá de Yahusha na casa deles? Você não vai fazer isso daí. Entendeu? É isso aí que eu tô falando. Não adianta você falar que o Estado é laico se as pessoas não respeitam. A religião é uma da outra. Então, tipo assim... Não adianta querer falar que o Estado é laico se você quer impor as coisas através de estátua, em local que não deveria estar, para as suas pessoas. Não tá errado. Esse aí é o ponto, mano. Não é tão difícil de entender, né? Sabe, a gente tem várias críticas ao galerinha do... várias críticas a esses caras. Tá? O Spook Houses previu que Daniel tentaria se matar novamente. Se puder reagir, eu agradeço. Vamos lá. Temos várias críticas a esses carinhas. Mas numa coisa eles acertam. Se isso aqui fosse lá no país deles, meu irmão, não durava nem uma hora. Não durava nem uma hora. Nisso eles acertam. Eles não têm Estado laico, é óbvio. Como é que você tem um Estado que foi construído por uma cristandade, tem toda uma história cristã, não é nem que isso, foi Xandão. ocultada, a vocês questão sabem, é que né? em relação a demônio não tem como passar pano. Um Cristo Redentor não passa uma energia ruim. O diabo sim. Então a fé das pessoas do diabo N significa que isso seja algo bom. Continua sendo mal e energia ruim. Mas eu nunca falei que a fé no diabo é uma coisa boa. Eu tô falando que você achando boa ou má essa fé no diabo, as pessoas vão continuar tendo fé no diabo. O que não pode é você invadir a religião, o pensamento religioso de um estado, colocando uma estátua lá que vai contra o pensamento da maioria.
É exatamente o que eu tô falando. Ninguém tá falando de passar pano. Eu sou contra isso daí. Não acho certo. Eu acho que é uma falta de respeito com o povo de lá. A não ser que chegasse lá e falasse assim, ó, 80% do estado do Rio Grande do Sul cultua Lúcifer. Aí eu não vou dar palpite. Os caras aceitam, então, que a estátua Lúcifer lá, problema deles. Entendeu? É isso aí que é o negócio. Porque não adianta você achar que você vai impor o pensamento bíblico para todas as pessoas e os satânicos vão parar de adorar a Lúcifer. Não vai acontecer isso aí. Isso não vai acontecer. É isso, pô. O que eu tô falando é muito fácil de entender. É só questão de respeito mesmo, respeitar a fé das outras pessoas. Porque não adianta, cara. Não adianta. Criar uma briga em cima disso não vai mudar nada. Não vai mudar absolutamente nada. Cara, tudo bem, minha humilde opinião eu sou contra o Estado laico. Ô fulano, mas você tem o direito de ser contra o Estado laico. Você tem o direito de ser contra. Eu tô falando pra você. O que eu tô falando pra você é o que eu penso. O cara pode fazer o que quiser. Se é privado, o cara pode fazer o que quiser, abraço. Aí é outra história. O cara lá na casa dele, ele faz o que ele quiser lá, certo? Ele pode colocar a estátua que ele quiser lá, o quadro, ele faz o que ele quiser. Porque a gente é da paz. Vai lá no pai dos muçulmanos, né? E desrespeita a fé então, deles. Não. Lá os caras... Inclusive é o povo que a esquerda defende com unhas e dentes. E os caras são totalmente extremistas, né? Eu sou contra qualquer tipo de briga. Tudo se resolve com base na inteligência. Tudo. A gente tem que estimular a boa conduta, o respeito à educação, independentemente do que a pessoa acredite. É nisso aí que eu acredito. Essa aí é minha... Isso aí na verdade, isso aí é básico pra mim. Tô com você, Xande. É difícil, mas precisamos continuar nessa batalha para mostrar que não estamos brigando, mas buscando criar um espaço de respeito mútuo entre todas as pessoas e as suas crenças. Arrebenta o pai. Como que você gera respeito? Respeitando as outras pessoas. É o exemplo que eu acabei de falar. Como que você vai respeitar? Como que você vai ter uma família respeitada se não respeita do próximo? Salve, super. Eu vi uma foto isso. do Buenos Histórias com uma calça. Ninguém tem que concordar. A agenda global quer isso, tirar o único ponto de esperança do povo que é a fé, sim. Redi mandou R$5. Entre a estátua do Cristo e uma estátua do diabo, qualquer um prefere Cristo por ser algo leve. Isso se encaixa perfeitamente com o que você disse sobre 80% das pessoas serem cristãos. É muito melhor sair na rua com seu filho em Cristo do que diabo. Esse pensamento seu é o pensamento da maioria. É aí que tá o ponto. Por isso que a maioria precisa desse respeito aí, né? É isso. Então, tipo, não tem, na verdade, isso daí é óbvio. Não tem nem muito o que falar sobre isso, não. Para de insultar a fé alheia. Sirvo ao capeta com muito orgulho e estou estompando geral. Só vejo alguns vultos de noite, mas tá suave. Sou do capeta mesmo, ele me protege. Vai tomar. Vai tomando. Você vai ver quem que vai tomar, irmão. Escolhas e consequências. Você tá livre aí pra seguir sua fé, ó. Segue aí, ó. Segue a fé aí, ó. Você percebe? Vamos supor que fosse verdade, que o cara realmente escolhe seguir isso aí. Você percebe que, tipo assim, não tem o que fazer? O cara é o direito do cara. Quer acreditar nisso aí, acreditar na minha... É isso. Acredita na mentira, só vai. A Bíblia tá lá, ó. Ela tá disponível para as pessoas lerem e adquirirem a sabedoria. Saber o que é farsa e o que não é. Quem não quer, quem quer acreditar na mentira, beleza. O cara serve o diabo, mas o diabo está debaixo da autoridade de Deus. Como pode isso? Ô Marshall, mas é aí que tá o ponto, velho. O diabo, ele quer ser superior a Deus, cara. Esse é o problema. Cara, não temos uma religião preferencial. Pode fazer o que quiser. Se você quiser abrir o templo satânico aí no centro da cidade, não tem problema nenhum. Essa é uma consequência do Estado laico. É aquele Estado que o diabo gosta. E aí teve mais comentários também. Teve um cara aqui que citou... Xandão, é normal ter muita perseguição espiritual. Ultimamente tá muito difícil. Quanto mais você busca o caminho da verdade, que é o caminho do Senhor, irmão, mais perseguição você sofre. É difícil mesmo. Faz parte. Iago Martins, que é aquele cidadão que é a favor, tipo, compulsoriamente leitinho transparente no braço dos outros, né? Eu achei uma atuação boa pra cacete. Ele citou o intelectual Iago Martins, que fala assim, ó, o Estado cristão é antibíblico. E daí a gente estompa. Claro, bíblico é o Estado que permite a abertura de templos satânicos. É claro, esse é o Estado bíblico, né? É o Estado que vai permitir um templo satânico no centro de uma cidade, né? Seu safado. Então é isso aí, já começamos bem? Salve, Super. É complicado isso. Faz sentido, Jesus, né? está voltando e no dia do juízo final todos serão julgados pelos seus atos. Tamo junto, Super. Que Deus nos abençoe. É isso. E o que a gente tem que continuar fazendo? A gente que acredita na Bíblia, que tem o entendimento,
do Criador, que a Ruxa tá voltando. A gente tem que falar sobre essas coisas, tentar aconselhar as pessoas de um jeito bom, não ficar impondo ou brigando com ninguém, é conversar. E tipo assim, aqueles que estão receptivos às ideias, ao escutá-las, eles vão entender, vão aceitar, vão buscar o conhecimento. A gente precisa entender que nenhum de nós vai mudar o mundo, vai mudar a cabeça das pessoas. A gente só consegue fazer isso através de Deus. É Deus que comanda, que manda a mensagem pra pessoa. Se a pessoa vai aceitar ou não, depende dele, né, da gente. A nossa parte é essa. A estátua do Cristo, conforme a Bíblia, não deveria existir porque não devemos adorar imagens. Eu sou contra essas estátuas porque tá a face de Deus. Então, Fernando, eu entendo aí o que você tá falando, mas tipo assim, quando eu vejo lá a estátua de Cristo, eu não sinto uma coisa ruim vindo daqui, eu sinto uma coisa boa. Só que sabe qual que é o problema da estátua, nesse caso aí que você tá falando? O problema é que existe muita discussão de como era a aparência, né, real de Arusha. Então, tipo assim, às vezes você tá olhando pra uma estátua, ela tem uma representação física que não corresponde com a realidade. Mas o que importa pra mim nesse caso não é o físico estar correto, é a sensação espiritual que você tem ao olhar pra aquilo ali, entendeu? É tipo que nem quando você olha pra cruz e você lembra do que Arusha passou e tudo, sabe? Eu acho que mais importante do que a cruz em si, que é o objeto físico, é justamente o conhecimento e o entendimento espiritual que aquilo causa em você, né? Então, tipo assim, é o sentimento, é a sensação que gera, né? Mas isso daí é um ponto importante, tem que tomar cuidado sempre com essa questão de estátua, né? De imagens e tudo, que a gente já sabe que a Bíblia fala sobre isso daí.